Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu queria convidar a igreja a fazer uma jornada comigo nessa noite. Eu já falei para vocês de um desenho animado chamado Superbook, que era do tempo que eu era menino. Eu ia na Casa da Bíblia Vídeo e alugava um VHS, era uma fita desse tamanho, colocava no videocassete e assistia o Superbook. E se não rebobinasse, pagava R$1 de multa. Aí a gente lembrava disso aonde? Dentro do carro ou no ônibus. O que a gente fazia? Pegava uma caneta Bic, enfiava no meio da fita e começava a rodar. Assim. Quem nunca fez isso? Vocês não sabem nem o que é isso, né? Um dia foi mais difícil voltar ao filme. Depois vocês procuram no YouTube o que é isso. E aí nesse filme do Superbook eu recomendo aos pais de crianças, quem tem filho pequeno, procure lá no YouTube Superbook, coloque seu filho para assistir, é uma bênção. E aí eu estava assistindo, rememorando, né? Agora está muito mais moderno com a minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos. E a gente estava assistindo juntos a história da Bíblia. E a proposta desse desenho animado são dois personagens, um menino e uma menina. E aí eles se encontram com um robozinho lá. E esse robozinho ele tem o poder de transportar aquelas crianças para o evento bíblico do episódio. E aí aquelas crianças elas vão para Adão e Eva, a criação do mundo, José no Egito, Moisés, Daniel na cova dos leões. E teletransporta aquelas crianças para aquela realidade. E eu gostaria de fazer um desafio parecido com vocês nessa noite. Eu queria que a gente se teletransportasse agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 21, capítulo 5, versículo 21, que a gente consiga adentrar nessa história como se a gente estivesse realmente vivendo essa palavra e entendendo o contexto do que está acontecendo aqui. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Eu creio que todos que estão aqui, ou quase todos que estão aqui, um dia já ouviram esse texto. Um pai que está com a sua filha doente, essa situação ela acontece em 3 evangelhos, em Mateus, em Lucas e em Marcos. Essa situação é relatada. E nessa situação, nós entendemos, juntando os 3 evangelhos, que essa menina era uma filha única e que ela tinha aproximadamente 12 anos de idade. A gente também, juntando o relato dos 3 evangelhos, a gente chega à conclusão que Jairo era uma pessoa querida dos discípulos, o que não era normal naquele tempo. E eu explico vocês por quê. E aqui a gente já vai viajando junto com Jairo nessa história. Jairo era um dos principais da sinagoga, o que significa que ele era um judeu. Mas ele não era só um judeu. Ele era um judeu com um cargo na sinagoga. Ele era um judeu responsável por abrir os cultos, era um judeu responsável por levar a palavra, era um judeu responsável pelo cuidado do templo, era um judeu responsável pela manutenção dos instrumentos do templo. Então ele tinha uma certa liderança sobre os judeus. Quando Jesus começa o seu ministério, para muitos judeus era muito difícil aceitar Jesus da forma que ele era. Porque Jesus, ele vinha batendo de frente com a religiosidade dos judeus. Ele vinha batendo de frente com o pecado de Israel. Ele vinha batendo de frente com aquilo que Israel tinha negociado de princípios fundamentais. Então, muitos judeus, como os fariseus, como os escribas, eles ficaram com o pé atrás com Jesus. E eles não abriram o seu coração para Jesus. Mas a Bíblia fala que Jairo, apesar de ser um dos principais da sinagoga, ele abriu o seu coração para Jesus. E ele tinha a simpatia dos discípulos. E quando ele chega, Jesus, a minha filha está doente. A minha filha única está doente. Os discípulos dão uma força. Vai, Jesus.
Vai lá, Jesus, ele é nosso. Ele ajuda a gente. Ele está com a gente. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem crê em ti. E aí Jairo vai e consegue atrair a atenção de Jesus e eles vão caminhando juntos. Alguém aqui já teve seu filho bem doente? Doente mesmo? Sim. A irmã Nalinda tem experiências, né, de já sair daqui com uma das filhas já no braço, já uma situação bem grave. Eu, nessa minha vida de hospital, eu já vi várias crianças bem doentes. E o cuidado do médico, além de cuidar da criança, claro, como prioridade, é também conseguir cuidar dos pais. Porque um desespero toma os pais. Toma os pais. Um desespero cega os pais. Muitas vezes os pais perdem a razão. Porque quando o seu filho está doente, um pai, a maioria dos pais é capaz de fazer qualquer coisa para ver o seu filho cuidado. E aqui está Jairo. A Bíblia diz que não era uma doença qualquer, era uma doença muito grave. E o plano dele estava dando tudo certo. O filho está doente, Jesus, vou levar até ele. Aí diz aqui, ele estava com o plano pronto, ele diz assim, ó. A minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, ela será salva e viverá. O plano dele estava perfeito. Minha filha adoeceu, eu vou em Jesus. Jesus vem comigo, impõe as mãos sobre ela e ela será curada. Estava perfeito o plano na cabeça dele, estava dando tudo certo. Ele foi, chamou Jesus, Jesus vinha e Jesus estava indo à casa dele para impor as mãos sobre ela e ela ser curada. Só que no meio do caminho, havia algo que interrompeu o plano perfeito de Jairo. O plano perfeito de Jairo. No meio do caminho, a Bíblia diz que uma multidão passou a seguir a Jesus. Aí você imagina Jesus e Jairo num ritmo. Você imagina agora um ritmo de um pai desesperado. Qual é o ritmo de um pai desesperado? Qual é o ritmo? Certo dia eu estava na casa da minha avó estava nos últimos dias de vida. E eu estava cuidando dela, já era uma senhora de 97 anos. E eu estava lá cuidando dela. E aí, vim na Parquelândia, e aí a minha filha estava aqui em casa com a Alana. E a Alicia tinha 6 meses de vida. 6 meses de vida. E aí eu recebo uma ligação. Olha, a Alana desmaiou na escada e caiu com a Alicia da escada. Meu telefone tocou, alô, que foi, vem para casa. A Alana caiu da escada, desmaiou e com a Alicia nos braços. Meus irmãos, vocês não queiram saber o que foi que eu fiz para chegar aqui em casa. Cantei pneu, peguei contramão, avancei sinal. Em 4 minutos, da Parquelândia eu cheguei em casa. 4 minutos. Uma distância de aproximadamente 4 a 5 quilômetros, eu fiz em 4 minutos. Buzinando, ultrapassando, errado. Tudo que não podia eu fiz nesse dia, porque quando um pai tem sua filha doente, ele tem o seu próprio ritmo. Graças a Deus, quando eu cheguei em casa, a Alana realmente tinha desmaiado, caído da escada, mas no amor de mãe, ela conseguiu proteger a Alicia e nada aconteceu com a Alicia, aconteceu só com a Alana, a gente cuidou dela e deu tudo certo. Mas o fato é que o ritmo que Jairo havia planejado não estava se cumprindo. Porque uma multidão começou a resistir Jesus, começou a estar perto de Jesus. E não era uma multidão do lado, uma multidão do outro, e Jesus no meio rápido. Era uma multidão querendo tocar, uma multidão querendo falar, uma multidão querendo uma oração, uma multidão querendo um conselho, uma multidão querendo que ele tocasse, uma multidão querendo que ele pregasse, uma multidão querendo que ele expulsasse um demônio. Você imagina a velocidade que Jesus estava andando. Alguma vez você já fez um plano perfeito na sua cabeça? Você já fez um plano perfeito? Olha, eu vou fazer isso com tantos anos, vai ser assim, eu vou fazer assim, eu vou juntar um dinheiro, eu vou fazer assim, eu vou namorar, eu vou casar, vai ser assim. Você já fez um plano perfeito na sua cabeça? Quem já fez um plano perfeito, levanta a mão. Agora permaneça com a mão levantada. Eu peço só durante meia hora. Quem já fez um plano perfeito, permaneça com a mão levantada. Estou brincando. É rapidinho, levante sua mão. Quem já fez um plano perfeito? Vou fazer isso, 1 mais 1 é igual a 2, correto. Quantas vezes quem já teve o seu plano perfeito frustrado? Baixa a mão. Só permanece em pé quem teve o seu plano perfeito que deu certo. Além da multidão
que interrompeu o plano perfeito de Jairo, chegou a Jesus uma mulher, conhecida na Bíblia como mulher hemorrágica. Aí você imagina, Jairo, bora Jesus, a menina está morrendo, bora Jesus. E Jesus, a multidão, e Jesus querendo andar, de repente uma mulher pega em Jesus, aí Jesus para. Aí Jairo deve ter costa da cabeça, essa mulher está doente há 12 anos, ela tem que tocar em Jesus hoje. Fazem 12 anos que essa mulher é hemorrágica. Será que tinha que ser hoje? Será que a cura dela tinha que ser hoje, na hora que a minha filha adoeceu? Ele deve ter pensado, eu teria pensado isso. Na volta eu passo. Igual uma criança quando pede um brinquedo no shopping. Não, na volta a gente compra. Quem já viu isso e nunca voltou mais a levantar? O plano perfeito de Jairo foi interrompido. Interrompido pela multidão, interrompido pela mulher hemorrágica. Agora eu quero te perguntar, como você reage quando o teu plano perfeito é interrompido? Como você reage quando aquilo que você sonhou não acontece? Como você reage quando aquilo que você esperava de si mesmo ou dos outros não é do jeito que você pensou? Aqui nós temos duas opções. Ou você reage carnalmente, ou você reage mimadamente, ou você reage como uma criança, ou você resolve se posicionar e dizer, não importa o que está acontecendo, eu vou permanecer ao lado de Jesus. Como você reage? Como você reage quando o seu tempo é diferente do tempo de Deus? Nós temos um tempo dos sonhos. Nós temos um tempo, e o tempo do nosso tempo, o tempo da nossa sociedade, o tempo das pessoas é o tempo do agora, do pra hoje, do agora. Tudo é muito imediato. Uma criança hoje, ela chora muito mais se você disser espere, do que se você der um carão ou botar de castigo. Pode botar o castigo que for, mas se você disser espere, ela já começa a chorar. Porque a nossa sociedade desaprendeu a esperar. A nossa sociedade não passa pela prova do tempo. A nossa sociedade quer tudo para hoje, para agora, e tem que ser no tempo certo. Se a entrega que te prometeram atrasar um dia, você já fica louco, já vai no Procon, já denuncia, vai no Reclame Aqui, vai na internet. Se o teu sanduíche atrasar 10 minutos, você já fica totalmente transtornado porque prometeu naquele horário. Se alguém te promete algo no tempo e esse tempo foge, parece que a nossa sociedade ela sai de si porque tem que ser naquele tempo. Mas eu quero te dizer que apesar do teu tempo, reizinho e princesazinha de Jesus, existe um tempo maior, um tempo soberano chamado tempo de Deus. E o tempo de Deus tem o seu próprio ritmo. O tempo de Deus tem o seu próprio tempo. E ele funciona do jeito que Deus quer, como Ele quer, e Ele faz da maneira como Ele deseja. O tempo de Deus é perfeito. Mas o tempo do homem é apressado. Nós queremos tudo para agora, como Jairo. É agora. Minha filha adoeceu, Jesus vai lá, impõe as mãos e ela fica curada. Mas alguma coisa aconteceu que o tempo de Deus foi diferente do tempo de Jairo. E aquilo que ele desejava, na velocidade que ele desejava, não aconteceu. Você já passou por isso? Alguma coisa que você desejava não aconteceu na velocidade que você esperava? Essa se chama a prova do tempo. Às vezes a gente traz para as nossas orações essa cultura do tempo dos nossos dias. E nós já oramos dizendo, eu quero isso para hoje, eu determino isso agora, eu quero isso agora. Você quer ver uma igreja da glória a Deus? Na oração, diga assim a palavra agora. A igreja, agora. Tem palavras que são para agora, é verdade. Muitas coisas Deus faz agora. Mas tem coisas que tem que passar pela prova do tempo. Tem que passar pelo tempo do amadurecimento. José ficou preso no Egito por muitos anos. Noé construiu a arca sem ver uma gota de chuva por muitos anos. Caleb esperou o cumprimento da sua promessa por 45 anos. Se alguém te disser assim, olha, Jesus te abençoa, te guarda, espera aí só 40 anos que vai dar tudo certo. Qual a tua reação? Você vai permanecer fiel ao Senhor 40 anos ou você vai dizer assim, vou brincar de outra coisa?
Muitas vezes nós agimos como crianças mimadas diante de Deus. Eu não sei se você já teve contato com essa palavra, mas eu quero te dizer que, baseado na Bíblia, existe o tempo de Deus. Jairo, ele fez a escolha certa. Apesar de o tempo dele ter sido diferente do tempo de Deus, ele escolheu permanecer ao lado de Jesus. Ele escolheu permanecer ao lado daquele que poderia prover a cura à sua filha, porque ele entendia que fora dali não havia outra solução, a não ser Jesus Cristo para curar sua filha, para sarar a sua ferida, para resolver a sua situação. É disso que nós precisamos entender que tudo está debaixo do tempo de Deus e que o tempo de Deus deve ser respeitado e que Deus é Deus no tempo de Deus. No nosso tempo, nós somos os nossos próprios deuses, porque nós fazemos uma agenda, nós determinamos, daqui a um mês eu vou estar mais magro, daqui a um mês eu vou ter me formado, daqui a um mês não sei o quê, eu vou ganhar dinheiro. E a gente faz uma série de planos baseado em nós mesmos, mas a Bíblia diz que a casa que é construída sobre a areia, quando vier a tempestade ela vai, mas a casa que está sobre a rocha, quando vier a tempestade ela vai permanecer. Quando você constrói a sua vida baseada no teu tempo, na tua agenda, você está construindo sua vida baseado na areia e vai cair porque você não controla o seu tempo. No entanto, quando nós construímos nossa vida baseada na palavra de Deus, no tempo de Deus, estamos construindo sobre a rocha e a rocha jamais será abalada. Jamais será abalada. E no tempo de Deus, as coisas vêm a acontecer nas nossas vidas. Nem no tempo apressado, nem no tempo atrasado, no exato tempo de Deus. Aí, continuamos na caminhada. A mulher hemorrágica vem, toca Jesus, Jesus para. Imagina a roda se abrindo, né? Jesus está lá caminhando, aquela multidão, aquele empurra. E aí Jesus para e diz, alguém me tocou. Olha para vocês verem, para vocês virem como havia realmente uma multidão. Quando Jesus diz, alguém te tocou, o discípulo diz a ele assim, como assim, Jesus, alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. Quantos já te tocaram no caminho inteiro, e aí tu para, e o Senhor para e diz, alguém me tocou? Jesus estava dizendo, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou de maneira especial. Você entende, igreja, que Jesus, por onde ele andava, ele levava a presença manifesta de Deus, como a Alana pregou? Jesus, por onde ele ia, havia uma atmosfera que essa música fala, uma atmosfera de glória. E aqueles que iam se chegando a ele eram curados, eram constrangidos a esse amor, eram transformados, eram seduzidos, né, numa maneira boa de dizer, eram atraídos, melhor dizendo, pelo seu amor e pela sua presença. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está aqui nesse lugar. A Bíblia diz que aonde houverem 2 ou 3 em nome dele, ele ali estaria. E essa mesma glória, essa mesma presença está aqui à disposição da igreja do Senhor. Se você crer com fé, se você realmente usar a sua fé em prol da sua vida espiritual, você vai sentir a presença de Jesus nesse lugar. Você vai tocá-lo nessa noite e aquela ferida que sangra no teu coração será curada em nome de Jesus. Aquela corrente que te prende, aquilo que te atrasa, tudo isso é resolvido em um único lugar, na presença de Jesus. Jairo permaneceu por quê? Jairo permaneceu porque ele entendia que só Jesus poderia resolver a situação da sua filha. Jairo permaneceu porque ele tinha uma história com Jesus. Ele já tinha visto Jesus na sinagoga curar inúmeras pessoas, e ele entendia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendia que por mais que o seu tempo estivesse sendo desagradado, o seu ritmo estivesse sendo desagradado, o seu jeito estivesse sendo desagradado, para onde mais ele poderia ir, se só Jesus tinha as palavras de vida eterna? Ele entendia que tudo que era seu, deveria ser colocado aos pés de Cristo. É assim que nós precisamos entender, igreja. Como Pedro. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Jesus havia multiplicado pães e peixes. Tinha dado de comer uma multidão. E pensa numa coisa que atrai gente, é comida. Sim ou não? Vocês viram a fila da Black Friday quando anunciaram Burger King e McDonald's promoção?
meus irmãos, filas gigantescas. E aí as multidões começaram a seguir Jesus. Esse homem, além de curar, além de tudo, ainda dá comida para a gente. Aí Jesus juntou a multidão, aí disse: vocês pensam que eu não sei que vocês estão me seguindo só porque a barriga de vocês está cheia? Vocês pensam que eu não sei que vocês estão ao meu lado na expectativa de alimentar o estômago? E aí Jesus olha para a multidão e começa a falar sobre negar-se, sobre o reino de Deus, sobre uma porta estreita. E a Bíblia diz que um a um as pessoas foram saindo. Não aguentaram a dureza do evangelho e aí ficaram só os discípulos. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse: e aí, vocês vão também? Aí Pedro olhou para Jesus e disse: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você entende o que é isso? O evangelho não é sobre te agradar, o evangelho não é sobre me agradar, o evangelho é sobre agradar a Ele, no tempo dEle, do jeito dEle, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Não existe outro lugar para ancorar o nosso barco, não existe outra rocha para construir nossa casa, só Jesus pode fazer isso. Amém? Mas Jesus estava falando com a mulher hemorrágica. O que é que você faria se você fosse o pai da menina? Depois que a mulher hemorrágica foi curada, aí Jesus ficou conversando com ela. O que é que você faria se fosse o pai da menina? Pode dizer. Hã? Bora. Deixa para conversar no WhatsApp. Manda um áudio. Mas vamos, a minha filha está morrendo, manda um áudio. A Bíblia diz assim, ó. Vamos continuar a caminhada, amém? Sim ou não? Versículo 35. Falava ele ainda. Jesus ainda estava falando. Falava ele ainda. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o Messias? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Jairo tinha um plano perfeito. O plano perfeito de Jairo era: filha doente, Jesus vem, Jesus impõe as mãos, Jesus cura. Esse era o plano perfeito de Jairo. 1 mais 1 mais 1 igual a 3, ok. Aí vem a multidão, vem a mulher hemorrágica, atrasa tudo, segundo o plano perfeito de Jairo, corta todo o fluxograma que ele tinha desenhado na parede. E aí, para terminar, chega uma pessoa da casa dele e diz: não precisa mais importunar Jesus, a menina não está mais doente, ela morreu. Ela morreu. Não tem mais jeito. Alguém aqui, sobre o seu sonho, sobre o seu plano, já recebeu uma palavra como essa? Morreu. Não tem mais jeito. A gente, nessa vida de aconselhamento da igreja, a gente lida com muitas pessoas que chegam a nós com esse discurso sobre a filha de Jairo, que diz: o teu casamento já morreu. Não tem mais jeito para o teu casamento, já morreu. Pessoas que dizem: a tua vida profissional já morreu. Não tem mais solução, você nunca vai se realizar profissionalmente, já morreu. Para a tua família não tem mais jeito, já morreu. E as pessoas ficam depositando essas palavras nos corações umas das outras. Já morreu, isso não tem mais jeito, parte para outra, acabou, não tem mais jeito, morreu. Hoje eu estava conversando sobre a quantidade de soldados feridos que nós encontramos nas igrejas. Quem são soldados feridos? São aqueles que viveram uma vida na igreja abençoada, mas que por algum motivo se foram frustrados, foram feridos no convívio da igreja e se afastaram e não conseguem mais voltar ao ritmo anterior. E alguém pode olhar para essa situação e dizer: morreu, acabou, você nunca mais será feliz na igreja. Há muitas pessoas nessa situação. Muitas pessoas que não conseguem mais nem voltar, nem para assistir o culto, ou quando vem, já senta bem distante, já olha para a gente com um olhar bem desconfiado e diz: quero ver a hora que ele vai me frustrar. Estou só esperando a hora que ele vai me enganar. Alguém disse assim para mim ao final de culto: pastor, eu passei o culto esperando a hora que o senhor ia me roubar.
Aí eu disse, boa noite para você também, que prazer te conhecer. Que alegria ouvir essa palavra. Ele passou o culto todo com o pé atrás, esperando alguma palavra que machucasse o coração dele. Não teve nenhum. O que aconteceu? Ele perdeu o culto inteiro. Ele deixou de aproveitar o melhor de Deus porque estava com os 2 pés atrás. É isso que o inimigo quer dizer sobre você. Não tem mais jeito, acabou, não tem mais solução, nunca mais será feliz, morreu. A mesma palavra que o pai da menina ouviu, Jesus ouviu. Mas aqui na minha Bíblia diz assim, no versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse, não temas, crê somente. E esse é o foco da mensagem de hoje. Jesus não acudiu tais palavras. O que nós temos feito com as palavras que chegam ao nosso coração e ao nosso ouvido? Palavras que dizem, morreu, acabou, você não é mais feliz, você nunca vai encontrar uma pessoa que dê certo contigo, você profissionalmente não vai mais ser feliz, você nunca mais vai encontrar uma igreja que você realmente seja feliz. Essas palavras que vêm às vezes ditas por nós mesmos, elas não devem ser acolhidas no nosso coração, porque a Bíblia diz que Jesus não acolheu tais palavras. Mas nós somos uma geração, nós somos um povo que acolhe muito aquilo que nos fere e que esquece fácil aquilo que nos beneficia. Nós somos uma geração, uma sociedade que por uma palavra, que por um dia descarta amizades, descarta relacionamentos, uma sociedade que não se reconcilia, que não senta, que não olha no olho, que não conversa. Mas uma amizade de anos de alegria, por uma palavra errada, é desfeita. Porque a pessoa quis acolher tais palavras. Acolheu, guardou. Veja bem, o nosso coração, segundo a palavra de Deus, é como uma terra. É como um terreno. E uma terra muito fértil. E ela pode ser muito fértil para o bem, ou pode ser muito fértil para o mal. Isaías capítulo 1 fala das consequências e diz, se você me obedecer, se você se guiar pelos meus caminhos, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se vocês não acolherem as minhas palavras, vocês só colherão juízo e morte. Em Deuteronômio 28 está lá escrito as consequências da obediência e também está escrito as consequências da desobediência. A nossa vontade, ela determina exatamente o que vai acontecer com as palavras que chegam ao nosso coração, porque eu tenho certeza que você, que cada um de nós que está aqui, já recebeu palavras ruins. Já recebeu palavras ruins, já foi chamado de coisas terríveis. Cada um de nós, num momento de discussão, num casamento, ou numa briga de amigos, ou numa briga de pai e mãe, familiar, já recebeu uma palavra horrível. Já foi chamado de vagabundo, já foi chamado de preguiçoso, já foi chamado de várias coisas. O que você tem feito com essas palavras? O que você tem feito com as palavras que diz não tem mais jeito, acabou, aquilo que estava doente já morreu, o teu casamento acabou, a tua vida acabou, o teu dinheiro não tem mais solução para a tua vida financeira? Será que você tem acolhido essas palavras e construído sua vida baseada nessas palavras? A palavra de morte veio, a Bíblia diz que Jesus não acolheu tais palavras. Não acolheu. A palavra veio, ele entendeu. Isso não é verdade, eu não acolho. Não é verdade. Discernimento, não é verdade, eu não acolho. A Bíblia fala de pessoas que acolheram. Eva, ela pecou por quê? Porque Satanás chegou no ouvido dela e ela acolheu suas palavras. Eva ali tinha 2 opções. Acolher ou... Acolher ou não acolher. Mas ela acolheu. Satanás disse, está vendo? Ele não deixa vocês comer essas frutas porque ele tem medo de vocês serem igual a ele, vão ficar inteligente, vão ficar igual a Deus. Vai lá, come, nada demais não. Eva acolheu tais palavras. E as consequências todos já conhecem. Depois dali houve destruição, houve desacerto, houve desencontro de Deus com a sua família. Mas a Bíblia fala também de pessoas que não acolheram essas palavras. Tem um momento da vida de Jó que a mulher dele olha para ele e diz, quem sabe? Amaldiçoa o teu Deus e morre.
tudo dando errado, tudo acabando, aí chega uma palavra de consolo e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. A Bíblia diz que Jó não acolheu tais palavras. A Bíblia diz que Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará o Senhor sobre mim. Quando vier sobre a tua mente uma palavra de morte sobre a tua vida, não acolha essas palavras. Fique pela fé ao lado de Jesus e diga: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará o Senhor. Eu sei que o Senhor é comigo e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eva não se alimentou da palavra. Eva se alimentou da palavra de Satanás. Isso gerou uma vida de decadência. Eva nasceu no ápice da sua vida ao lado de Deus. E a partir desse dia, a vida dela foi só queda e distância de Deus. Como uma criança que não cresce, como uma criança que não se desenvolve, isso não é natural. Alguém já viu aqui uma caderneta da criança? Já viu uma caderneta da criança? Cartão de vacina? Já viu? Já viu quando você pesa uma criança, você mede a criança, você coloca aquelas medidas numa curva? Quem já viu um mapa cheio de quadradinho, com 3 linhas, 5 linhas, mas 3 principais? Você entende o que é aquilo? Aquela linha bem do meio significa o padrão do nosso país para a idade da criança. A criança com 1 mês se espera que ela tenha tantos quilos, com 2 meses tanto, 3 meses tanto, 4 meses tanto. E assim por diante. Aquele cartão vai de 0 a 5 anos de idade. E ali você tem como ver se aquela criança está crescendo bem ou não. A linha de cima é a linha da média de cima, a linha da média de baixo, a partir daqui é doente, a partir daqui é doente. Eu quero te perguntar com muito amor, se você colocasse a sua vida espiritual nesse gráfico, você estaria crescendo como Deus espera que você cresça? Baseado nas palavras de Deus que você já ouviu, nas orações que você já recebeu, baseado nas revelações de Cristo que já chegaram ao teu coração, como você está na linha de crescimento? Eva estava muito bem. Eva estava crescendo, Eva estava dominando a terra, Eva estava ao lado de Adão, estava prosperando sobre a terra. Mas um evento aconteceu que desencadeou uma decadência na sua curva de crescimento. O que foi? Ela deu ouvidos a quem não devia dar ouvidos. Ela deu ouvidos a Satanás. Muitas vezes Satanás te tira dentro da igreja porque você e nós temos acolhido a palavra de Satanás. Muitos desses desigrejados, muitos desses feridos hoje fora da igreja, estão fora, estão com dificuldade de se relacionar porque acolheram palavras que não vinham de Deus. Acolheram. Guardaram. Mas a Bíblia diz nesse texto que quando Jesus estava do lado de Jairo, Jesus não acolheu tais palavras. Eu te digo, quando uma palavra não vier de Deus sobre ti, não acolha tais palavras. Jogue fora, descarte. Se alguém disser assim, não tem mais jeito, você nunca vai passar nesse concurso, não acolha tais palavras. Sabe por quê? Porque às vezes essas palavras são ditas por nós mesmos, pela nossa própria mente carnal. Não dê cabimento à sua carne, não dê cabimento àquilo que não vem de Deus, não dê cabimento à frieza espiritual, não dê cabimento ao que o mundo diz. Acolha a palavra que vem do céu, que diz: não temas, crê somente, Jairo. Não temas, crê somente. Glórias a Deus. Quando alguém disser sobre o teu casamento, acabou. Morreu, Maria, pré. Não acolha tais palavras. Para quem não entendeu essa expressão, depois o Roberto explica. Não acolha tais palavras. O nosso coração é como uma grande terra. Se você acolher tais palavras, elas vão dar frutos e maus frutos. É como eu brinco aqui, às vezes pregando, que eu digo que às vezes a pessoa chega para a gente e diz: pastor, eu lembro como se fosse hoje. O ano era 1986. O café estava pronto e ela chegou e disse: lembra detalhes das más palavras. Mas você pede assim: pois diga agora uma palavra profética da Bíblia sobre você. A pessoa: Jesus chorou. Cite um versículo. Jesus chorou.
É o único que eu me lembro. Acolhe as palavras do mal, acolhe as palavras que afrontaram, acolhe as palavras malditas, mas na hora de dizer, eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará o Senhor, esquece. Lembre-se, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Lembre-se, ei, Josué, eu sou contigo, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Examina, pois, o livro da minha lei de dia e de noite, e eu serei contigo todos os dias da tua vida. Lembra-te dessas palavras, Isaías 40, que fala, não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Lembra-te dessas palavras. Quando vier a má notícia, não acolha. Não acolha, digo, eu não acolho a má notícia. Eu não acolho a má palavra, eu não acolho a palavra de maldição sobre mim. Eu não acolho a palavra de Satanás no meu ouvido, eu não acolho a palavra da minha carne no meu ouvido que diz não vai dar certo, não tem mais jeito, tá vendo? Bem que eu disse, bem que eu avisei. Como se estivesse torcendo contra. Não acolho essas palavras. Assim como se acolhemos essas palavras, mas geramos maus frutos, e naquele jardim antes plantado pelo Espírito, regado, cuidado, agora nascem plantas feias e terríveis. Nós também, quando semeamos palavra de Deus, nós colhemos bons frutos. Quando nós semeamos perdão, nós somos perdoados. Quem quer colher perdão? Quem quer ser perdoado? Pois perdoe. A oração do Pai Nosso diz, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Só que o que a gente quer? Ser perdoado e não perdoar. Não é bom? Uma porta bem largazinha, né? Mas o evangelho é de porta estreita. Uma vez eu estava no pequeno grupo, uma visitante chegou e disse, pastor, tem uma situação, uma pessoa me magoou demais. E eu quero saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Lembra, Ricardo, desse dia? Olha, pastor, era muito minha amiga e pisou na bola comigo e eu não quero mais conversa. Eu digo, eu te perdoo, mas nunca mais fale comigo. Eu estou certa ou eu estou errado? Eu digo, está certa. Porque no momento que você diz assim, eu te perdoo, mas nunca mais fale comigo, você está dizendo para Deus, Deus me perdoa, mas nunca mais fale comigo. Você topa essa troca? Ela disse, não topo, então perdoe e vá falar com ela. Porque Deus te perdoa e vai falar contigo. Se você quer ser perdoado, semeie perdão. Se você quer ser amado, semeie amor. Se você quer ser tolerado, semeie tolerância. Se você quer ser suportado, semeie suporte de Deus na vida das pessoas. Mas a geração do venha, venha. A geração do me dê, do vem pra mim, do me acolhe, do me ama. Mas na hora de amar, na hora de acolher, de perdoar, não. Por quê? Por quê, filho da Xuxa? Você é mais especial do que o outro. Por quê? Alecrim do mato que nasceu sem ser semeado. Por quê? Nós precisamos entender que nós estamos no mesmo barco, que nós somos iguais uns aos outros, que não há diferença entre nós. Se nós queremos colher coisas boas, semeemos também coisas boas, porque semente boa dá fruto bom, mas semente má dá fruto mau. Vocês estão entendendo? Jesus, pois, não acolheu tais palavras. Quem quer colher fé? Eu quero colher fé, porque pela fé, aí você vai lá ler Hebreus 11, aí você vai ficar assim, é o melhor do que qualquer coaching da terra, Hebreus 11. Pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé os discípulos, pela fé os apóstolos. Quem quer colher fé? Qual é a semente que dá fé? A fé vem pelo ouvir. Aí quer se mover pela fé sem ler a Bíblia. Quer comer manga sem plantar a manga. Como é que dá certo, mano, um negócio desse? Pois é. Como é que dá certo? Se você quer viver pela fé, semeie palavra. Porque na hora que a coisa apertar, na hora que o parafuso apertar, na hora que a tribulação chegar sobre a tua vida, vai ter palavra de Deus para te sustentar. Vai ter versículos que vão ser lembrados pelo Espírito Santo ao teu coração. E Ele vai te alimentar, e Ele vai te iluminar em nome de Jesus. Jesus disse, não temas, somente creia. Não temas, somente creia. Ou seja, não temas, acredite, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ah, tua filha morreu, Jairo. Jesus, eu estou aqui. A multidão está te atrasando.
eu estou aqui. O meu relógio não mente. O meu relógio não para. O meu relógio é perfeito. Ah, Jesus, mas a mulher hemorrágica te interrompeu. Essa mulher, 12 anos doente, vem te interromper logo hoje. Eu estou aqui. Eu sei o que está acontecendo. A tua filha não morreu, ela apenas dorme. O teu casamento não morreu, ele apenas dorme. O teu concurso não morreu, ele apenas dorme. A tua vida financeira não morreu, ela apenas dorme. Alguns invernam, mas está só dormindo. Não temas, somente creia. Esse não temas, gente, ele é poderoso demais. Jesus falou esse não temas por várias vezes na Bíblia. E nesse caso, esse não temas é citado para dizer que ele devia crer e não temer. Mas tem hora de João, que João se depara com os céus abertos. Ele vê Deus, ele vê Jesus ao lado de Deus. E ele cai como morto. E aí ele diz assim, em Apocalipse capítulo 2, e eis que eu senti uma mão tocar sobre mim quando eu me virei, eu vi, eu caí como morto. E eis que uma voz veio e disse, não temas, João. Não temas, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. E eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Não temas, igreja, o nosso Deus faz novas todas as coisas. Se você foi ferido na igreja, Deus faz novas todas as coisas. Se você foi ferido nos relacionamentos, Deus faz novas todas as coisas. Não morreu, não acabou, não é o fim. Jesus faz novas todas as coisas. Ele é poderoso. Somente se entregue, somente não temas, creia. Sabe o que é o temor? É o pé atrás. Eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não vou. Eu fui, só o pé direito e o pé esquerdo ficou. Eu fui marromeno. Sabe quando você chega no culto marromeno? Analisando tudo. Quem é esse cara? Esse pastor está falando o quê? Não sei o quê, não sei o quê. De repente, a glória de Deus se manifesta e você estava fazendo o quê? Observando. Sendo só um ouvinte. Só boiando. Aí Tiago diz, não sejais meros ouvintes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Quando chegar a palavra sobre ti, não fica ouvindo. Você pratica essa palavra. Traz para dentro. Não temas. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Não temas. Nos dias de Malaquias, eu sou o sol da justiça que brilha sobre Israel. Não temas, Moisés. Eu sou o que sou. E eu vou dizer o que? Quem foi que me mandou? Diga assim, o eu sou te enviou. Não temas. Não temas. Exerça a sua vontade em favor do evangelho na sua vida. Exerça a sua vontade em favor do acolhimento da palavra de Deus. Tem um texto, a gente estava conversando ontem com alguns irmãos, que Moisés sempre ia ao monte a chamado de Deus. Ele ia, e lá às vezes ele passava uma semana, às vezes passava 40 dias, e lá ele recebia orientações, revelações. Só que o povo que estava no arraial ficava vendo Moisés lá no monte e via algumas manifestações físicas. Viam raios, viam nuvens sobre o monte. E aí, era sempre assim, Moisés saía e voltava. Mas um dia Deus falou a Moisés, Moisés, agora eu quero falar com o povo todo. Diga assim, Israel, se santifique, faça jejum, porque daqui a 3 dias eu vou falar com todo mundo. Eu imagino Moisés, é agora. Eles vão ver o que eu vejo, vão ouvir o que eu escuto, vão cheirar o que eu cheiro, vão sentir o que eu sinto, é agora que todos já vão se santificar. Aí ele chegou de volta na raia e disse, Israel, santifique-se 3 dias, porque o Senhor vai falar com todo o povo no monte. Aí Moisés esperava o quê? Glória a Deus, a Camp New Life Church 2020, e lá vamos nós. Todo mundo empolgado, animado. Aí o povo olhou para Moisés e disse, não. A gente vê o que acontece lá. A gente tem medo. Vai tu, Moisés. Escuta o que Deus quer dizer, traz e fala para a gente. Deus, Ele não quer se revelar para ti somente através de um pastor, de um pregador, de uma pregadora que traz uma palavra de Deus. Deus te chama para subir no monte, mas para subir no monte tem que perder o medo de encontrar com Deus, tem que perder o medo de jogar fora as feridas, perder o medo de jogar fora os traumas, perder o medo de jogar fora as palavras que você acolheu, perder o medo de jogar fora as experiências antigas, perder o medo de dizer, eu estou ferido e eu quero ser curado na tua presença, meu Senhor.
E aí o Morada fez aquela música. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade que tem lá no monte é Jesus. O vento forte que tem lá é Jesus. E o que me faz tremer as pernas é Jesus. E eu vou subir no monte. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Você entende como essa música ela está baseada nesse texto? A igreja que vence nos últimos dias é a igreja que não espera pelo outro. É a igreja que vai, você mesmo, no seu devocional, tranca a porta do quarto, se ajoelha na cama e diz, fala comigo, Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Fala comigo, Senhor, eu quero acolher o que vem de ti. Eu quero acolher o que vem de ti. Hoje eu não tive muito tempo de preparar a palavra e pela primeira vez, em todos esses anos, eu trouxe o meu caderno de pregação para cá. Eu sou analógico, eu escrevo. Wesley digita, eu escrevo. Tudo dele é virtual, tudo meu é físico. Se eu for... São muito diferentes. Aqui, meus irmãos, está cada listrinha dessa, plásticozinho desse há um ano. Aqui, 2015, 16, 17, 18, 19, aqui começou o 20. Todas as profecias que algum profeta de Deus me disse nos últimos 5 anos está aqui. Porque eu acolhi tais palavras. Porque eu me alimento dessa palavra. Aí eu te pergunto, quando algum homem de Deus, mulher de Deus, disse uma revelação sobre ti, o que você fez com essa palavra? Provavelmente você esqueceu. Porque eu também esquecia, até que chegou um ponto que eu disse, eu nunca mais vou esquecer, porque está anotado numa caneta de uma cor diferente, usada só para isso. Para quando eu passar a vista nesses anos, eu me lembre, o Senhor fala comigo. E eu sei o que Ele disse. E muitas coisas do que Ele disse já se cumpriram na minha vida. E outras tantas se cumprirão até o dia do Senhor, em nome de Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso, igreja, é que nós precisamos criar o hábito de acolher aquilo que vem de Deus. Acolher e guardar, porque é semente boa, é semente original, é semente perfeita e vai gerar bons frutos. E vai trazer alegria e amor de Deus para a sua vida. Você entendeu que o teu casamento não morreu? Ele apenas... Se você está passando dificuldade, né? Nem todos estão dormindo, não. Você entendeu que se você está com dificuldade profissional, a tua vida profissional não morreu, ela apenas... Você entendeu que se você está ferido de igreja em igreja, a tua vida no amor da igreja do Senhor não morreu, ela apenas... Quem quer continuar a viagem? Vamos lá, para encerrar. 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Imagina o chororô, uma menina nova, filha única. 12 anos morreu. Imagina o alvoroço. Ao entrar, Jesus disse, por que esse alvoroço? Por que estão chorando? A criança não está morta, ela apenas dorme. Você pode ouvir isso sobre a sua vida? Jesus olhando para a tua tristeza, para a tua dor, para a tua questão, dizendo assim, para que esse alvoroço? Para que esse choro? Não morreu, apenas dorme. Ah, mas não vou passar no concurso nunca mais, eu vou morrer. Aí Jesus olha para ti e diz, para que esse alvoroço? Para que esse choro? Não morreu, apenas dorme. Não morreu. Ah, nunca mais eu vou arranjar alguém que vai me querer. Para que esse desespero? Para que esse alvoroço? Não morreu, apenas dorme. Acorda ele, Jesus. Gostei, Ju. Aí quando Jesus disse apenas dorme, riram de Jesus. Está aqui, ó. E riram-se dele. Aqueles que estavam chorando começaram a rir. De quê? De ironia. Por quê? Jesus sabia do que ia acontecer, mas eles não sabiam. Jesus cria, mas eles não criam. Quantas vezes a nossa queda espiritual está porque nós andamos com pessoas que riem de Deus, nós andamos com pessoas que não valorizam aquilo que Deus valoriza, nós damos cabimento a conselhos de pessoas que não têm Deus, não têm negócio com a palavra de Deus. Quando Deus está falando, está prometendo, eles estão rindo. Uma mulher que está com dificuldade com seu marido, vai dar certo, ele vai vencer, nós vamos vencer nosso casamento. A pessoa do mundo faz o quê? Ri. Isso é uma bestada. Está vendo se não vai dar certo? Quantos anos a irmã Nalinda lutou pelo pastor Walter? 5 anos, se eu não me engano. Talvez durante esses 5 anos alguém tenha rido dela. Isso nunca vai se converter. Esse homem lá vai se converter e ria. Mas Jesus
dizia: não temas, crê somente, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Não importa se alguém ri da promessa de Deus na tua vida, não temas, crê somente. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como assim? Vai mudar de profissão? Vai fazer vestibular de novo? Isso é um doido. E ri. Deixa rir. Deixa rir. Porque quem tem negócio com Jesus tem que ouvir assim, ó: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Tendo ele, porém, mandado, no 40, mandado sair todos. Saiu, quem estava indo, saiu, tá? Quem não estava acreditando, saiu e perdeu. Sai. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, ou seja, Pedro, os irmãos Tiago e João, tomou pela mão e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Glória a Deus! Você lembra que eu disse que o teu casamento apenas dorme? Pois nessa noite ele vai ouvir uma voz que diz: Talitá, come, levanta-te agora, assim diz o Senhor. A tua vida profissional, Talitá, come, levanta-te agora, assim diz o Senhor. Aquilo que está morto, a tua vida na igreja, a tua alegria na igreja do Senhor, Talitá, come, levanta-te e anda, assim diz o Senhor. É tempo de se levantar uma geração que não tem medo de ouvir a voz de Deus, que não tem medo de subir o monte, mas que quer pagar o preço e dizer: eu estou aqui, Senhor, e eu só vou sair daqui quando eu ouvir a tua voz. Eu vou morar no monte, eu vou ficar no monte, e eu vou estar aqui para ti, meu Jesus. Quem quer ser essa geração? É noite de cura na casa de Deus. É noite de a gente olhar para dentro de nós mesmos e avaliar: eu tenho dado cabimento a vozes que não vêm de Deus? Se sim, é noite de cura na casa do Senhor. E a revelação de João Batista que os judeus não entenderam, dizendo: e Jesus virá, e ele será como um machado posto à raiz. Como assim? Um rei dos judeus com um machado na raiz? É isso. É Jesus como um instrumento afiado que tira o mal na raiz. Que não se preocupa só com as folhas, com o que está para fora da terra. Porque se você arrancar um mato fora da terra, daqui a pouco ele nasce de novo. Mas se você tirar pela raiz, nunca mais ele nascerá. Jesus é o machado posto à raiz, para pegar essas palavras que te ofenderam, essas palavras que te feriram, essas palavras que te magoaram e tirar pela raiz. E fazer do teu coração um novo coração.